Senhor Jesus Cristo, dando sequência na leitura, como eu falei que eu estava atualizando. Agora nós vamos dar sequência na leitura de hoje, Salmos 49, 50 e 51. Eu quero dar ênfase em um versículo no Salmo 50 e destacar o Salmo 51. Lembra que eu falei quando eu chegasse no Salmo 51, eu ia fazer um paralelo com o 32 para que nós pudéssemos entender qual era o contexto? Pois bem, vamos lá. Então a leitura de hoje, dando a sequência, está agora atualizando, Salmos 49, 50 e 51. Vamos à leitura? A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Salmo para o cantor mor entre os filhos de Corá. Ouvi isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Aleluia. Inclinai os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu os dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Eu vou repetir, olha que palavra forte. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade, porque os que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar o seu resgate por ele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos esgotariam antes. Salmo 49, versos 7 e 8. Sabe quando as pessoas falam assim, a salvação é individual? É verdade. Aqui está o texto fundamentando. O marido não vai salvar a esposa não vai salvar o marido, a mãe não vai salvar o filho não vai salvar os pais. A salvação ela é individual. Entende isso? Então, por isso que cada um tem uma impressão digital, por isso que cada um tem um DNA próprio, através do cabelo, por isso que eu estou colocando a mão aqui no que resta do cabelo, e por isso que cada um tem a sua voz própria. São três características que nos identificam, que nos distinguem, né, dos demais homens e das demais mulheres, dos demais seres humanos. A voz, o DNA e a impressão digital. Únicos. Então o que ele está dizendo aqui, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Só Jesus pode fazer isso por nós. Agora, ou seja, o que compete a pessoa, por isso que diz que lá em Efésios, a salvação não vem pelas obras, não é meritocracia. Lembra aquelas medalhas que a gente recebia quando participava dos eventos na igreja ou na escola, onde participava lá, nas competições? Aí estava escrito o quê? Honra ao mérito. Então aquela pessoa estava recebendo aquela medalha pelo seu mérito, ou ouro se fosse em primeiro lugar, prata se fosse em segundo e bronze se fosse em terceiro. Então ela estava sendo por conta do seu feito, meritocracia, do seu mérito, ela foi condecorada. Mas assim acerca da salvação não. A salvação não vem por mérito, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ela vem pela graça, ela é dom de Deus, ela é gratuita. Então o que nós temos que fazer? Levantar as nossas mãos, confessar, abandonar, deixar e aceitar. Receber Jesus o Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Como diz em Romanos, capítulo de número 10, todas as vezes que eu tenho oportunidade, principalmente quando eu estou na igreja ou em qualquer outro cenário, e é me dada a oportunidade de fazer a confissão, eu gosto de ler esse texto, Romanos 10, 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação ela é individual. Esse é o texto que fundamenta Salmos 46, versos 7 e 8. Vamos seguir. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê os sábios morarem que perecem igualmente, ou o louco e o bruto que deixam os outros seus bens. Seu pensamento inferior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração, e as suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes com os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua prosperidade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados,
a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles. Na manhã, a sua formosura, na sepultura, se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Oh, aleluia! Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. É como eu ouvi de um pastor já veterano, chamado Deiró de Andrade. Gosto muito desse pastor, um pastor bem sensato, né? Ele é pastor da Assembleia de Deus ali na região ali, lá de São Mateus, aquela área da região da Zona Leste, e ele fez uma colocação que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Ele disse: caixão não tem gaveta. É o que ele está dizendo aqui, ó. Porque quando morrerem, nada levará consigo, nem a sua glória os acompanhará. Ou seja, caixão não tem gaveta. Ainda que a sua vida ele bendice a sua alma, os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração dos teus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Perceba que os filhos de Corá aqui, eles não estão condenando a riqueza, mas eles estão dizendo que a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar nas riquezas. A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor, que é dono do ouro e da prata, segundo Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembra que Jesus falou para aquele homem: vou destruir esses celeiros e fazer outros maiores ainda. Jesus vira para aquele homem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparados, para quem, para onde irás? Ou seja, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida, e perder a sua salvação. Pense nisso. Em quem você tem depositado a confiança? Na força da carne? Na força do braço? No intelecto? Nos bens materiais? Na casa, no carro? Na conta bancária? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. 50. Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Salmo de Asaf. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandece, Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor deles. Chamará o céu, o alto, e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, pois, povo meu, e eu falarei: ó Israel, Deus meu, o teu Deus, protestarei contra ti. Deixa eu fazer um destaque aqui, não sei porque ninguém perguntou, eu achei que aqui no Salmo todo mundo ia perguntar. Você já notou essa palavra aqui, ó? Sela, olha o verso 6 aí, ó. E os céus anunciarão a justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aí tem, entre parênteses assim, a palavra sela. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tô com o dedo aqui. Talvez apareça aqui, vamos lá. Aqui, papapá, aqui, ó, cela, tá vendo? Ó, meu dedo aqui, ó, lá, ó. Entre parênteses, ó. Tá vendo aqui? Na sua Bíblia, eu achei que as pessoas iam perguntar e ninguém perguntou. Então, ó, chegamos nos 50, já quase na metade dos Salmos aí, e ninguém perguntou, eu vou falar. Isso aqui tem duas possibilidades. Lembra que eu falei que os livros dos Salmos, ele é como se fosse a harpa dos judeus? São cânticos e cânticos, cânticos espirituais, cântico de guerra, cânticos messiânicos, ou possivelmente isso aqui é o interlúdio musical, como se fosse uma mudança na nota, um interlúdio musical, ou também isso aqui é sela, uma confirmação, confirmando verdadeiramente aquilo que realmente está sendo dito e está sendo escrito. Eu não sei se você notou, mas por diversos momentos ao longo da leitura, é que eu não citei, agora eu despertei para citar agora, porque eu achei que alguém iria me perguntar, e ninguém perguntou, então eu estou pontuando. Então, ou um interlúdio musical, numa mudança de nota, ou mesmo uma confirmação daquilo que estava sendo escrito, em nome de Jesus, tá bom? Aprende mais essa aí. E vem fazer o curso comigo, vem crescer na graça e no conhecimento. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não me repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as animárias sobre os milhares das montanhas. Conheço todas as aves das montanhas e as minhas mãos todas as feras do campo.
Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Olha o versículo 15 que eu falei que eu queria destacar. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Às vezes a gente está com problema, a gente está com luta, busca todos os meios, todos os recursos, e deixa o Senhor por último. O que ele está dizendo aqui? Invoca o nome do Senhor, clama quando? No dia da angústia, no dia da luta, no dia da prova, no dia da adversidade. E o que vai acontecer? Eu te livrarei, e você vai me glorificar. Então invoca o Senhor. Clama ao Senhor, alça a sua voz pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo proteção, pedindo graça, pedindo força, pedindo fé, pedindo estratégia, pedindo sabedoria, para que você possa caminhar segundo a vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Aleluia. 5. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos? Que tomar o meu conceito na tua boca? Pois aborreces a correção, lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Tens tu parte com os adúlteros, soltas tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentastes a falar contra o teu irmão, falas maus contra o filho da tua mãe. Estas coisas têm feitos, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te censurarei, ou te arguirei. Em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, em eu mostrarei a salvação do meu Deus. Forte esse salmo, né? E por último, para a gente concluir, e a leitura ficar em ordem, Salmo 51. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter estado com Betseba. Lembra que eu falei que eram 2 salmos? Agora, lemos o 32, agora o 51. Ora como um complementa o outro. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti te converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleites em holocaustos. Sacrifício para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse salmo, junto com o Salmo 32, é o momento em que o profeta Natã vai até o profeta Davi, até o rei Davi, desculpe, e fala para ele acerca do pecado dele. Entendeu? Então, nós temos que entender que, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fala, o meu pecado, minhas transgressões, minhas iniquidades, você vê os crimes de sangue. Ele tinha consciência que o crime de sangue foi porque ele colocou, Urias no campo de batalha e pediu para Joabe recuar um pouco o exército, e Urias morreu, e ele tomaria Betseba e estava tudo certo, mas diante de Deus não. Esse salmo ele mexe muito comigo, porque ele fala, cria em mim, o verso 16, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então peça para Deus te renovar, peça para Deus renovar a tua fé,
Peça para Deus renovar a tua esperança. Peça para Deus renovar a tua determinação. Peça para Deus renovar o teu amor, a tua alegria em servir ao Senhor. Não vá cultuar ao Senhor como se tivesse uma bola de ferro nos seus pés. Não vá servir a Deus como se fosse por obrigação, por culpa, por medo de ir para o inferno. Não, não. Temos que fazer isso por amor. Temos que fazer isso com gratidão, com alegria em nosso coração. Renova em mim um espírito reto. Olha o que ele fala. Ó. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É isso que ele está pedindo, para que Deus renovasse a sua alegria, a alegria da salvação, para que Deus pudesse restaurar o estado do homem segundo o coração de Deus. Ele diz, ó, livra-me dos crimes de sangue, Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Ou seja, eu vou fazer a obra, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou levar a tua palavra para que mais pessoas que estão vivendo o que eu vivi, que estão passando o que eu passei, que estão enfrentando o que eu enfrentei, eu possa testemunhar, eu possa testificar e falar para elas o que o Senhor realizou na minha vida, como o Senhor me perdoou, como o Senhor me purificou, e agora se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. É isso que Deus quer de mim, alcançado para alcançar, liberto para libertar, salvo para salvar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor a tábua do seu coração. Essa foi a leitura de hoje, agora sim colocando tudo em ordem, e que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.